Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês. E o tema desse vídeo aqui hoje é identidade. Eu só vou trazer assim uma nova análise que talvez isso possa ajudar muitas pessoas futuramente ou até em presente modo. Eu vi que eu acompanho assim um pouco na internet, tenho visto algumas pessoas falando sobre isso, né? Sobre esse tema, né? Parece algo simples, né? Identidade. Mas já deixo assim explicado assim meio que de antemão que tô gravando esse vídeo, eu vou abordar aqui umas 7 8 pautas e mesmo assim eu ainda não tive um ponto final conclusivo quanto a esse tema, mas que talvez possa ajudar a conectar alguns pontos, a ter um entendimento maior. Esse é um tema muito longo, cara, identidade. Pode parecer muito simples, mas envolve muita coisa. Primeiro ponto, assim, eu vou abordar de uma forma um pouco mais superficial e ao decorrer do vídeo eu vou abordar mais esse tema, eu vou mergulhar um pouquinho mais fundo. Eu vou começar primeiro assim de forma superficial, né? Que é assim, vai muito de acordo com o meu ponto de vista mesmo. Identidade tá ligada, hoje em dia a gente vê muito esse tema da identidade muito ligado à profissão, ao trabalho e até mesmo à sexualidade. Obviamente que em outros pontos também, né? Porque hoje, assim, se a gente cair, eu digo mais assim no ponto de vista assim aqui no Brasil, no senso coletivo geral. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia muitas pessoas assim, já no assim de forma geral, você identifica a pessoa muitas vezes pela profissão, pelo que ela trabalha, talvez assim não pelo que ela seja. Não tô aqui dando discurso humanista ou não. Mas hoje, pelo menos assim, eu vejo que funciona assim. Entendeu? É tipo, é literalmente você pegar a biografia da pessoa e você deduzir. Ah, sei lá, fulano é eletricista, hétero, cristão, família, pátria, isso aqui. Pô, beleza. Você já meio que criou uma lente ali, um perfil para uma pessoa. Ou fulano, uma outra pessoa, tô gerando identidades aleatórias, né? Fulano é, sei lá, promotor de vendas, homossexual, que mais aí? Talvez assim não seja cristão, seja de uma outra religião, é, seja a favores assim de diversos outros valores. Pô, beleza, criou-se mais uma identidade ali. Você já consegue deduzir tipo os valores ou assim um pouco os valores e a direção dessa pessoa. Vamos criar mais uma identidade aqui, dando exemplos, né? Sei lá, vamos ver aqui, tô sem criatividade aqui para criar identidade. Vamos lá, vamos criar mais uma identidade aqui. Profissão. Ah, fulano é médico e sei lá, é médico e acabou, pronto. Beleza. Você viu que criou-se uma identidade ali. Ou fulano é empresário, ou fulano é um produtor de conteúdo, ou fulano é, sei lá, digital influencer, ou outro é vendedor de produtos. Cara, várias identidades aí. Então, a partir disso, cara, você meio que já atrela muito a identidade a essa pessoa, a profissão dela, aos valores dela. Entende? Por exemplo, vamos supor assim, cara, até questões assim, agora saindo um pouco mais assim da bio, da identidade, biografia. Pô, você vai deduzir com os valores da pessoa, por exemplo, você quer ir para uma festa, sei lá, uma festa que, sei lá, pode rolar de tudo ali, mas você identificou um exemplo que eu tô dando, que os valores daquela pessoa ali não são de acordo com o que você quer, o que você deseja. Então,
automaticamente assim você meio que vai descartar essa pessoa para esse objetivo ou para essa finalidade. Calma que eu vou chegar lá, tá ficando um pouco meio superficial, mas eu vou me aprofundando, você vai entender. O que eu quero dizer muito é que essa identidade hoje está muito ligada mesmo a senso de percepção. É a imagem que você projeta. A pessoa vai. Assim, a gente é uma poeirinha cósmica aqui nesse mundo, realmente, de fato. Então, raramente as pessoas enxergam, olham quem você é. Enfim, faz parte e tá tudo bem. Então, às vezes, acaba sendo muito superficial você entender, conhecer uma pessoa ou não, entendeu? Muitas vezes vai pelo convívio mesmo, né? E esse senso de percepção, cara, é muito. Tem um pouco a ver com marketing, entendeu? Tem um pouco a ver com marketing, sim. Tem muito o que falar, não, entendeu? É tipo, por exemplo, vamos supor que eu trombei com uma pessoa que trabalha com manutenção. Beleza, vamos supor que minha TV quebrou. Cara, na mesma hora, tipo, eu vou lembrar dessa pessoa, um exemplo, que trabalha com manutenção. Eu vou entrar em contato com ela. Pô, você conserta a televisão? Então, se fica aquele. Existe aquele senso de percepção de você buscar ou identificar uma pessoa de acordo com a profissão dela. Beleza, tá tudo bem. Agora, encerrar aqui. Vamos agora entrar no outro ponto, mas depois eu vou voltar para esse ponto. Identidade ligada ao trabalho, ao propósito e ao ego. Porra, cara, como que eu posso explicar isso aqui? Identidade ligada ao trabalho, propósito e o ego. Então, assim, pô, às vezes aquela. Existe aquela coisa, sabe? Tipo, às vezes a pessoa tá lá desde criancinha, tem 10 anos de idade, ou até menos, 8. Ah, eu quero ser dentista. Pô, beleza, a pessoa vai criar toda aquela jornada ali para ser dentista. Ou, sei lá, às vezes existe muito aquela questão, tipo a Índia, sabe? Que talvez quebre um pouco esse padrão ou não. Você vê que na Índia, muitas das vezes o trabalho é ligado de forma casta. Como eu posso dizer? Pô, se a tua linhagem da tua família, por teu tataravô, fosse médico, cara, a tua linhagem toda vai ser médico. É tipo, é como se fosse um conhecimento passado de geração em geração. E só mantém aquilo. Independentemente ou não, se tua personalidade ou teu propósito é isso ou não. Eu acho que hoje não tá mais assim, não. Eu acho que hoje deve estar mais flexibilizado. Mas eu digo que há pouco tempo atrás, talvez coisas de 1 ou 2 décadas atrás, até mais, anteriormente, muito mais, mas talvez aqui, hoje, talvez não tanto. Mas culturalmente é assim. Por exemplo, a profissão do seu avô ou do seu pai, muitas das vezes você herda essa mesma profissão, você segue esse mesmo caminho. Não vou, sei lá, por exemplo, a probabilidade de seus antecessores, vamos supor, sua família, por exemplo, seu pai era um médico, a probabilidade de você ser um também era muito grande. É muito grande. Hoje, nem tanto. Eu digo isso, exemplo, na Índia. Um exemplo. Questão de castas, né? Agora, no Brasil, a gente tem um pouco mais essa diversidade. Você, por exemplo, pode ter assim sei lá, um avô que já foi médico, um pai médico, você hoje pode, cara, isso não é pra mim, eu quero ser, sei lá, um engenheiro. Pô, você tem essa possibilidade, você tem essa opção. Aí, calma que eu ainda vou me aprofundar mais nisso. Eu ainda tô linkando um pouco da identidade com trabalho, identidade com profissão, com trabalho. Então, isso aí, cara, muitas das vezes, sim, já eu acho que já tô um pouco saturado sobre essas questões de você se definir ego com espírito, com o que realmente você quer, o que que você não quer.
Então, assim, eu acho que já tá um pouco saturado essa questão. Mas ainda vale a pena fazer, entendeu? Porque às vezes você tem aquele desejo, aquele sonho. Tem gente que sonha com profissão, entendeu? E tá tudo bem. Ah, meu sonho é ser bombeiro, meu sonho é ser um motorista de ônibus, entendeu? Tudo tá valendo, tudo. Mas que chega uma determinada etapa da vida que você às vezes não se identifica com isso. A pessoa não se identifica. Vê que, cara, não é isso que eu quero pra mim. Ou a pessoa cumpriu aquilo. Aí existe várias etapas, vários conflitos, entendeu? Uma mistura de tipo, a pessoa atingiu aquilo, atingiu aquele objetivo e viu que, porra, sente que ainda falta alguma coisa. Não era bem aquilo, entendeu? Aí realmente assim, existe muito esse risco de você ter a sua identidade voltada ao trabalho ligada ao ego. Aquela coisa, aquela sua projeção assim, aquela coisa que você criou na cabeça, que você quer aquilo e tal, ponto. Tá valendo, não tem problema. Mas que existe aquela coisa mais do espírito, mais assim, aquela coisa que vai estar dentro de você e vai, como eu posso dizer, isso pode ser ou pode estar ligado ao trabalho ou a outras coisas, ou a outros fatores, não necessariamente a profissão, entendeu? Pô, como é que eu posso dizer? Cara, vamos supor que gamer, por exemplo, às vezes a pessoa sonha em ser um policial, um exemplo, mas a pessoa, sei lá, tá jogando um jogo ali online, tá fazendo uma transmissão daquilo, tá tendo muita audiência, tá tendo retorno financeiro, monetização, tudo e tal. A pessoa tá fazendo o que ela gosta ali, tá sendo remunerada para aquilo e virou uma profissão, um exemplo. Então a pessoa tá mandando bem ali, é um exemplo, entendeu? Não que fator financeiro seja o principal determinante para a profissão ou qualquer outra coisa. Se bem que muito hoje isso é levado em conta, entendeu? Hoje tudo muito gira em torno do dinheiro. Então, aí vamos supor, pô, a pessoa tá se dando bem ali. Já criou uma identidade ali. Até esqueci o que eu ia falar, né? Que mais aqui? Aí agora eu abordo esse ponto da questão da lente da identidade do outro. É uma coisa que talvez poucos, eu pelo menos nunca refletia sobre isso. Ou pelo menos assim, seria ideal eu abordar isso aqui um pouco mais pro final, mas não tem problema. Eu abordando aqui, você concluindo a assistir esse vídeo, talvez você não se perca tanto. O que eu quero dizer com a lente da identidade? O que seria isso? É como o outro enxerga a sua identidade. É entender como o outro te enxerga. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, pô, se eu olhar para você, como, por exemplo, eu vou te enxergar? Obviamente que, cara, a gente está programado, pelo menos no Brasil. Eu vou te olhar, a gente vai perguntar o que que você é, o que que você faz. O que que você é, o que que você faz. A maioria só pergunta o que que você faz. Então, meio que sua identidade muitas das vezes está ligado à profissão. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. E é entender isso. É você ir destrinchando isso e entender o que você faz. Por exemplo, é como eu disse já no início do vídeo. Pô, eu sou mecânico de carro, mecânico de avião. Eu sou frentista, eu sou o ajudante geral do governo do Lula. Sei lá, entendeu? Tudo muito tá ligado a essa questão, certo? Obviamente que esse vídeo aqui, mesmo que fique um pouco longo, ele é a parte um só. Futuramente eu vou gravar uma parte 2 disso aqui, né? Então, ponto. Tem essa questão da lente da identidade. É como entender o outro lado, como o outro te enxerga, certo? Que mais aqui, cara? Olha, mais um ponto aqui.
ter ou não ter uma identidade. Isso é um problema? Cara, é um problema. Mas também pode não ser um problema. Vai depender muito da mentalidade da pessoa. É obrigatório, assim, se ter uma identidade? Para convívio social, sim, mas tudo varia muito, cara. Tudo depende muito da questão da cabeça da pessoa. Tem gente que não se sente confortável não tendo uma identidade, mas tem gente que se sente confortável tendo uma identidade. Entendeu? É aquela questão, né? As pessoas vão te julgar de qualquer jeito. Por bem, por mal. Foda-se, entendeu? Uns são mais safos nessa questão de julgamento, sabe? Vai receber e foda-se. Outros talvez fiquem um pouco mais incomodados, sintam aquela necessidade de tipo. Não que você não tenha que ser útil à sociedade, mas as pessoas às vezes se sentem assim. Eu reparo isso um pouco na sociedade, assim, de modo geral. Que assim, as pessoas elas têm aquela coisa interna de uma necessidade de se sentir útil. Tem gente que tem isso. Necessidade de se sentir útil, de realmente ajudar as pessoas, de uma necessidade de ser útil ao mundo. Outros muitos não têm essa necessidade, mas muitos têm isso. E isso acaba gerando até um problema para elas mesmas, entendeu? É um complexo aí de da pessoa boazinha, um pouco, assim, né? Isso conta muito. Mas isso não é um erro, isso é um lado muito bom, é um lado positivo isso. Tem gente que tem essa questão, muita gente tem, né? Então, por que isso pode ser um problema, cara? Porque, assim, à medida que o tempo passa, é verdade, você não tem, assim, a tecnologia ela também é um pouco implacável. Não tem jeito, não tem muito por onde correr. Ela avança e meio que, assim, é o propósito, né, cara? É os dons da ciência, do conhecimento. Então, é aquela questão do o trocador vai ter que se redescobrir, vai ter que estudar, vai ter que buscar uma nova profissão e vai ter que se criar uma nova identidade. Por quê? Hoje já não precisa mais de um trocador de ônibus, por exemplo, porque já tem um validador ali automático, entendeu? Então, o trocador, ele precisou ali passar por um processo ou tomar decisões na vida. Uns ou outros caíram em um leve fundo do poço, outros até num tremendo de um fundo do poço de um abismo, porque gera-se ali uma crise de identidade. Por quê? Às vezes o cara trabalhou 30 anos ali como trocador de ônibus. É só um exemplo que eu estou dando de profissão. Isso serve para qualquer uma outra profissão. Então, aí às vezes, pô, aquilo ali, ó, cortou, já não precisa mais. Então, gera-se aquela crise de identidade. Pô, o que que eu vou fazer agora? Aí o cara vai buscar outra coisa fazer. Normalmente, assim, ele vai estudar, fazer um curso, ou trabalhar mecânico, ou vai ser trabalhar em obra, sei lá. A depender do nível da mentalidade, do conhecimento, da disposição para se evoluir, estudar e evoluir, né? Um exemplo, sei lá, eu vejo muito isso agora, é uma realidade agora. Agora é muito assim, talvez essa questão de um trocador de ônibus seja um pouco mais voltada ao passado, mas uma realidade, um exemplo agora, operadores de caixa. Você vê que hoje muitos dos supermercados já estão em processo de automatização ali na questão da compra automática. Em alguns estados até, sei lá, posso arriscar assim, não números fidedignos, mas assim, em torno de 50% aí dos supermercados já tem pelo menos algum tipo de processo automatizado ali no processo de compra. Você não precisa mais de um ser humano ali. Então, o que eu quero dizer? É um operador ou uma operadora de caixa que gerou-se ali uma crise de identidade e vai ter que buscar uma nova profissão, uma nova identidade, entendeu? Você às vezes conhece aquela pessoa, eu conheço aquela pessoa, é operadora de caixa, mas sei lá, já não é mais. Tecnologia veio, mudou aquilo,
ou, sei lá, não somente tecnologia, fatores de avanço, melhorias de processos, podem mudar algumas questões voltadas a questões de cargo mesmo, criar-se novos cargos e matar-se cargos antigos, entendeu? Hoje em dia tá muito assim, existe e há uma tendência mais voltada a cargos a níveis assim, criar estratégicos, a níveis táticos e estratégicos, entendeu? Porque é questão, é evolução, é otimizar, reduzir, cortar custos e melhorar processos. Então, a evolução sempre foi muito nesse lado, entendeu? Sempre foi muito, sempre pesou mais a isso, certo? Que mais aqui, cara? E aí que tá muito dos perigos. É essa questão de muito das pessoas que hoje têm a sua identidade, o ego, atrelado à profissão, elas muitas das vezes tendem a cair muito em conteúdos de autodesenvolvimento, podem cair muito, muitos caem até em depressão, caem até em um fundo do poço aí, num abismo total, porque imagina uma pessoa que às vezes tem um cargo, olha só que situação, a pessoa tem a família, tem um cargo, ganha lá seus 10, 15 mil reais por mês e de uma hora para outra, pum, esse cargo não existe mais. A gente não precisa mais de você. Então, às vezes, uma pessoa que às vezes trabalhou 10, 15, 20 anos em um cargo com um salário relativamente extremamente acima da média, pelo menos no Brasil, aí, pum, vai lá e corta. O cara fica perdido. A probabilidade é cair rigorosamente o fundo do poço. Se essa pessoa não tiver uma mentalidade assim, uma cabeça já pronta, ou um nível de evolução tranquilo, bom ali, ou uma base de apoio ali em volta muito tranquila, entendeu? Não estou dizendo que todos os casos são assim, mas isso pode acontecer, independentemente com quem tá lá em cima ou lá embaixo, enfim. Isso é um problema, entendeu? Ah, pô, você tá querendo dizer que você não pode atrelar a sua identidade à profissão? Não, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que a sua identidade vai muito, um pouco até mais além do que a sua profissão, entendeu? Vai um pouco mais, entendeu? Eu considero assim mais essa questão de profissão assim mais ligado assim a contrato de trabalho, entendeu? Eu sou um pouco mais pé frio aí, pé no chão e realista, entendeu? Eu vejo mais assim essa questão de trabalho, identidade assim atrelada ao trabalho, voltado a contrato de trabalho, a troca do seu tempo por dinheiro, com o que você sabe fazer. O café já não tá mais quente. Então, assim, talvez para quem já esteja um pouco mais preparado, eu sei que a grande parte do meu público, das pessoas que assistem isso aqui, já tem já um conhecimento, uma base, querendo ou não, em grande maioria, um conhecimento sobre isso mais tranquilo, entendeu? Mas é mais, tem uma base mais firme, né? Obviamente que, eu não sei, é muito mesclado isso aqui. Mas que talvez quem não tiver um preparo, quem talvez esteja assim tendo a identidade muito presa ligada à questão do ego, à questão da profissão, pode ser que realmente assim, o que eu tô falando não é nenhuma novidade, mas pode ser que fique preso a uma crise de identidade, a ter esse problema, entendeu? E o que pode ajudar isso? Evolução espiritual e processo profundo de autoconhecimento. Você vai ficar tranquilo, cara, entendeu? Calma que os próximos tópicos eu vou ir um pouco mais fundo agora. Vou avançando e vou afundando, né? Agora que, olha esse tópico aqui, né? A identidade. Ligado a o seu lugar, os seus valores e em meio a todo esse mundo. O que vai te ajudar? O que pode te ajudar a identificar a sua identidade de acordo com
seu lugar, seus valores em meio a todo esse mundo. Ah, você está falando sobre o universo. Sim, agora tem que falar um pouco sobre isso. Porque assim, é como se eu estivesse abrindo o mapa para você entender aonde é o seu lugar, aonde talvez você se encaixe melhor de acordo com os seus valores, com o que você procura e de acordo com esse mundo. Entendeu? É tipo assim, vou te dar um exemplo, você tá jogando um jogo e você aperta lá o M lá e ele abre aquele mapa gigantesco ali. Tipo, cara, tu tem que ver ali uma cidade, um município, um bairro, a cultura de um bairro, entender aonde você mais se encaixa. Ente- Vou explicar aqui um pouquinho melhor. Primeiro, cara, talvez eu possa mencionar assim do ponto de vista tribal ou religioso. Então, cara, eu não vou. Porra, não dá pra elencar aqui de acordo com o mundo, mas talvez de acordo mais assim com o Brasil. Que porque o Brasil é esse país bem, como eu posso dizer, misturado. Existe aqui múltiplas culturas, não é tipo assim, vamos supor, um país assim da Europa, sei lá, uma Grécia, um exemplo. A Grécia é um país ali. O que é a Grécia comparado ao Brasil em questão assim territorial, geográfico? Obviamente que o Brasil é muito maior do que a Grécia. Eu não conheço muito é, como é que funciona a Grécia, quais são as polaridades ali, os valores, enfim. Mas eu garanto que ali, por ser um país menor, é um país de mais fácil controle, de talvez uma cultura única, ou talvez duas ali, né? Então fica mais fácil você, pô, eu moro aqui, a minha família tem essa procedência e, pô, eu tenho, assim, a chance dos meus valores, meus gostos serem identificados é muito mais fácil. Você morando talvez assim até num país menor, né? Você se identifica mais com algum lado ali, ou se você não se identifica, você sai. Agora a gente cai um pouco pro Brasil, onde a gente, cara, a gente tem de tudo aqui. Tudo, 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 tudo. A gente tem diversas colônias aqui no Brasil. É uma mistura de tudo. Põe um pouco de África, português, francês, alemão, tudo, 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 até descendências assim de outros países, talvez mais pro norte, mais voltados à América Central. Então, você entende uma grande mistura que é o Brasil. Tem a questão dos índios também, os povos originários da terra. Então, existe toda essa mistura. Então, não estou dizendo que isso é um problema, mas talvez isso ajude um pouco a você se identificar e formar uma identidade. Entendeu? É um ponto que ajuda. Por exemplo, quais são os seus valores? Pô, cara, vai ter coisas que assim, é um discernir também um pouco. O que eu quero dizer com isso? Pô, você às vezes tem os seus valores que você gosta com base no ego e outros com base no espírito, entendeu? Por exemplo, você às vezes se identifica mais com algumas coisas de forma assim, essência, natural. E não tem o que fazer, tem que aceitar. São coisas assim que são suas raízes, entendeu? E como faz para chegar nesse ponto? Como faz para identificar isso? Através de muito processo de autoconhecimento. É você se conhecer, é você com você. É entender você, a sua personalidade, seus gostos, seus valores. Então hoje a gente assim, é muito separado. Pô, vamos supor aqui, a gente cai um pouco no lado da religião. Olha que coisa, né? São coisas assim que. Como eu posso dizer, cara? A gente tem aqui diversas religiões. Ó, a gente entra aqui no cristianismo, por exemplo. Olha quantas denominações e subdivisões há no próprio cristianismo. Cada uma com um valor, um dogma e uma linha reta a ser seguida.
entendeu? Você tem a igreja batista, tem pentecostal, neopentecostal, nisso aqui, naquilo ali, naquilo ali. Isso não só no cristianismo, tem até catolicismo. Tem catolicismo normal, catolicismo assim, diversas denominações, não é uma coisa única, entendeu? Então são várias denominações. Então, assim, e às vezes a pessoa se identifica com uma, ou às vezes a pessoa se identifica com outra. Isso também envolve questões assim. Pô, aqui no Brasil também tem base em questões assim hinduístas, budistas, e entre outras também, muitas também. Questões também de diversas subdivisões de religiões até matrizes africanas. É, e, cara, e assim vai. E assim vai. Vários tipos de denominação de espiritismo, de tudo. Entendeu? É uma coisa que eu não tenho estudo aprofundado sobre nenhuma religião. Assim, não dá para eu dizer assim, pô, vou fazer aqui um levantamento, qual é o valor e a ideia de cada uma. Não. Isso aí, cara, é algo muito individual. Você vai se encaixar. Você vai entender que cada uma tem o seu valor ali e tu vai meio que se encontrar e ver de acordo com seus valores, entendeu? Vai ver de acordo com seus valores, né? E, cara, que mais aqui que eu faço? Que eu tenho pra falar? É a questão essa questão, cara, da tribalização. Isso, porra, cara, como é que eu posso abordar isso de uma forma mais generalista, né, cara? É até uma questão assim, cara, que é um. Isso gera até uma. É hoje, talvez, uma grande fonte de conflitos, essa questão da tribalização. Onde eu quero chegar com isso? Pô, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, com base bíblica. Eu li a Bíblia, vou mentir, eu li a Bíblia, tanto ali no Antigo Testamento quanto no Novo. Obviamente que, assim, cara, ali é, ele te dá um manual de vida, mas que é importante ler que, porra, tem a Bíblia, mas olha quantas religiões, quantos valores temos em meio a todo esse universo. Então, é meio que assim, é esquisito eu ler a Bíblia e eu achar e acreditar e ter em mente que todo mundo nesse mundo segue aqueles mesmos valores que estão ali, seguem aquelas mesmas denominações que estão ali, entende? Pô, a gente tem, sei lá, as religiões lá do Oriente, o Islã, sei lá, tem também os países lá, China, Japão. A gente não sabe os valores, o que que se, como eu posso dizer assim, qual é a Bíblia de cada país. Então, você entende que é uma diversificação muito grande. Então, a gente não pode determinar muito o que que é certo, o que que é errado. Entendeu? Às vezes o que é certo para mim, de acordo com os valores, os preceitos que talvez o outro acredita, não seja certo e errado para mim ou para você. Entende? Tem esse conflito aí de valores. Tudo varia muito do que você acredita. Entendeu? Tudo varia muito do que a pessoa acredita, do que ela vai ali de identidade. Entendeu? E Mas, voltando, acho que essa parte mergulhou muito, né? Mas que pelo menos, cara, eu acho que traz um pouco mais de consenso, de entender um pouco, entendeu? Ah, porque, como eu posso dizer, cara? Cara, enfim, cara, vai muito do que a pessoa acredita. Vai muito do que, sei lá, a pessoa. Deixa eu ver aqui, peraí. E é isso, né? Mais um ponto aqui
a questão da identidade envolve também a questão de você entender, sim, os teus lados mais sombrios que você tem, tua personalidade, entendeu? Entender um pouco sobre a sua personalidade. Não que eu esteja dizendo que é um teste vocacional, mas também é assim, é como se fosse, sim, literalmente, é quase se fosse um teste vocacional. Cara, isso é importante. Eu acho que todo mundo talvez que esteja em busca dessa identidade tem que passar por um processo aí de um simples teste vocacional, mas assim bem complexo, entendeu? Que é literalmente você ver que é aquela coisa que você vai assim se identificar com o ego, com o espírito, é você literalmente identificar o que você gosta, e o que você não gosta. Literalmente, por exemplo, cara, a pessoa, vamos supor, você pega uma pessoa, pô, a pessoa tem facilidade para números, então assim, você meio que faz assim uma é como se fosse assim um processo de, porra, como é que eu posso passar isso para vocês? Isso aí seria mais assim um profissional mais voltado à psicologia, a desenvolvimento, a RH, essas coisas, né? Pode talvez passar e ter esse formulário de uma forma mais clara quanto a isso, né? Eu até tenho aqui, até montei um aqui, mas eu não tenho como mostrar isso agora, eu não tenho como passar isso pra frente, né? Mas tem pessoas que têm uma personalidade com mais facilidade a números, outros talvez mais facilidade a questões humanas, a escritas, entendeu? Tem gente que, pô, você põe para fazer um cálculo matemático absurdo, a pessoa vai fazer ali em 2, 3 minutos. Agora, põe para redigir uma redação, talvez a pessoa se embole. E tem gente que é o contrário. Você põe para fazer um cálculo ali, não vai sair nada. Mas põe para fazer uma redação, pô, vai tirar 1.000 ali, ou vai mandar bem. Tem pessoas que são realmente mais voltadas para humanas, outros talvez mais voltados para exatas. Então, normalmente quem é mais voltado para humanas é mais voltado para uma questão mais didática. Outros que são mais voltados para questões exatas de números são mais voltados a questões assim executivas de ação, no quesito assim de cai mais para essas questões aí de física, essas coisas mais complexas em que envolve números, né? Talvez outros mais voltados para as questões humanas entendam um pouco mais a complexidade e o funcionamento da vida, né? Mas assim, mais voltado para essa questão didática. E entender também essa questão do lado pessoal, assim, aquele lado mais obscuro que a gente tem lá dentro, entende? Todo mundo tem um pouco esse lado. Poucos mexem nisso, outros não, alguns compreendem, outros não. Isso é só um processo de autoconhecimento que vai ajudar, entendeu? Como eu posso dar um pequeno exemplo quanto a isso? Talvez seja assim, um comportamento que você às vezes assim reprova até em si mesmo, que você às vezes tem, mas que assim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em enxergar um pouco isso, né? Mas que com o tempo, com o processo de autoconhecimento, autodescoberta, você vai ver aqui e aquilo existe em você, tem em você. Ou, pô, uma coisa até que eu tava meio que um devaneio, uma questão devaneana sobre essas questões, né? Sim, a Bíblia mesmo ela fala que a gente paga alguns, como eu posso dizer, pecados assim de até 3, 4 gerações atrás, eu não lembro muito. Isso é uma escritura que estava no Antigo Testamento. E interpretando isso, cara, porque uma coisa assim escrita há mais de 2 milênios estava escrito e hoje como a gente pode interpretar isso? Que é o quê? É justamente a gente paga pelo, como eu posso dizer,
pelas características podres e ruins que nós temos de nossos antepassados, entendeu? Infelizmente a gente herda essas coisas, tá no sangue, no DNA, entendeu? Então a gente, quando existe essa escritura, eu interpreto pelo menos dessa forma. Posso estar enganado? Posso, mas faz muito sentido, faz muito sentido. Que é a questão de você herdar um pouco das características ruins, seja um pouco do seu pai ou da sua mãe, e há esse processo de identificar, trabalhar e melhorar isso, identificar isso, esse traço, esse comportamento, né? Acho que é só um processo de autoconhecimento mesmo, entendeu? Não tem. A gente vai entendendo e vai evoluindo, vai entendendo essas questões, né? E assim, cara, mais um ponto para você identificar os seus valores de acordo com o seu lugar no mundo é. Pô, tá ficando escuro aqui, vou acender a luz aqui. Eita, está estourado aqui. Ah, tá bom. Só para encerrar o vídeo, né? É processo mesmo de você se conectar a Deus, se conectar ao que você acredita. Isso aí pode ajudar bastante. Porque existe existe pessoas nesse grande universo que são extremamente mais evoluídas, que têm talvez bastante poder. Não no quesito assim de assim, já não no quesito que eu quero dizer assim, poder de poder mesmo, mas eu digo no quesito assim de já passaram pela sua etapa. Tipo, é você entender, cara, já teve gente que passou pelo que eu passei, já sabe o que eu vou passar e já sabe qual vai ser lá na frente, como vai ser. Já tem aquele poder, já passou por toda essa etapa que você passa de ou irá passar de avanço, espiritualização, conhecimento, e já sabe meio que quais são seus próximos degraus, quais são seus próximos passos, certo? Isso existe, é real. Então, e você se conectando a essas questões são talvez muito, varia muito do que você acredita, entendeu? Não vou citar aqui um uma fé ou uma coisa que você acredite de forma específica, mas que à medida que a pessoa se identifica, se conecta, ela vai tendo ali as suas visões, vai tendo a sua evolução ali, vai aparecendo ali de uma forma ou de outra, enfim, e vai guiando seu caminho ali, entendeu? Que isso seria um pouco a mais para você, assim, encontrar a sua identidade. É um processo que vai te ajudar a você encontrar mais a sua identidade e não somente ligar a sua identidade à profissão, porque a sua identidade é muito complexa, envolve muita coisa, entendeu? Envolve muita coisa. Então, cara, o vídeo se encerrou aí. Essa é a parte um. Então, sei lá, isso aqui ainda é muito pouco. Talvez futuramente aí tenha uma parte 2. Não sei se talvez esse ano, talvez no próximo ano. Ou sei lá, talvez daqui a 3, 4 meses. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e até a próxima.